Alta performance e resultados excepcionais no aprendizado do inglês é o que todo mundo espera. Ou seja, ter fluência, desenvolver oralidade. O que pouca gente presta mais atenção é que, na verdade, esse alto resultado, esse resultado extraordinário que é falar inglês com fluência, é desenvolvido através de pequenos hábitos. Quando você desenvolve pequenos hábitos todos os dias com consistência, você acaba refletindo isso em alta performance. E eu volto a falar do inglês. Numa época como a nossa, onde o estudo do cérebro e das suas faculdades mentais avançou tão assustadoramente, é impossível você não utilizar esse conhecimento no aprendizado do inglês. Você tem que utilizar isso em vendas, você tem que utilizar isso nos seus esportes, você tem que utilizar isso na igreja, você tem que utilizar isso no aprendizado do inglês. Por quê? São as suas faculdades mentais. Então, ao longo de 22 anos aí, eu percebi que certos hábitos de alguns alunos fazia com que eles tinham mais resultado voltado para a oralidade do que outros. Fala, Nelson, meu grande amigo. E isso me fez trazer uma causa para a minha vida. Eu tenho uma escola hoje com mais de 120 alunos. Eu vivo dessa escola hoje. E eu sempre fiquei me perguntando como é que eu posso levar esse conhecimento para alunos que não são os meus alunos de inglês e que não são os meus alunos na escola, para que eles possam aprender inglês de maneira mais inteligente, mais eficaz, com mais alta performance. Um sociólogo chamado Daniel Chambliss, ele fez uma pesquisa uma vez, onde eu pauto muito da ciência que eu utilizo dentro da sala de aula para ensinar meus alunos particulares e os alunos da escola. Ele foi analisar por que alguns profissionais, por que alguns atletas tinham alta performance como medalhistas olímpicos, medalhistas de ouro olímpico. E esse cara parou para estudar um grupo de atletas que tinham alta performance, para ver o que esses caras faziam no dia a dia que dava a eles um resultado tão extraordinário em situações de competição como numa Olimpíada. E ele viu que os caras faziam sempre a mesma coisa, mas com regularidade e consistência. Ou seja, os caras comiam sempre a mesma granola, os caras bebiam a mesma quantidade de água, os caras corriam a quantidade de quilômetros, nadavam a quantidade que tinham que nadar. Ele falou, mas isso aí, se você observar isoladamente, não tem nada de especial. E aí eu trouxe isso para o inglês. Falei, cara, é exatamente o que acontece com os alunos que se destacam no inglês. Porque veja só, se um aluno estuda 2 verbos por dia, todos os dias, por muito tempo, e vamos falar assim, 2 verbos por dia na semana são 14 verbos. No mês são 60. Em 2 meses, que não é muita coisa, se ele estudar com regularidade todos os dias 2 verbos, em 2 meses ele tem 120 verbos. Para você ter uma ideia, a nível de proporção, 60 verbos e 2.000 palavras é o que você precisa para falar inglês em nível básico e se comunicar fora do país. Com 60 verbos, sabendo fazer as frases na afirmativa, negativa e interrogativa, é o bastante, segundo pesquisadores da área de ensino de inglês como segunda língua, para você se comunicar fora do país. E você consegue esse nível de alta performance estudando 2 verbos por dia. E aí, quando eu falo de estudar verbo, não é você pegar um verbo lá, por exemplo, to work é trabalhar, to study é estudar. Tá, durante o dia eu fico com esses 2 verbos na cabeça. Só eles. Não, eu estou falando assim, se to study é estudar, eu estudo é I study. Eu não estudo, I don't study. Você estuda, do you study? Beleza, essa eu já sei. Agora posso durante o dia pensar, I study, eu estudo quando? I study in the morning, tá? I study in the morning, I don't study in the morning, do you study in the morning? O que eu posso estudar usando o verbo estudar? I study English in the morning, I don't study English in the morning. E falar. Quando se fala de estudar qualquer material de inglês voltado para oralidade, implica que você deve falar. A frase não é só você escrever. Aliás, pouco tem a ver com escrever para você refletir em falar. Se você procura inglês para você falar, você tem que ter uma coisa muito forte em mente, cara. Você tem que, durante o exercício de estudo, falar a frase, falar o verbo, falar a sentença, falar em voz alta a pergunta, falar em voz alta a resposta. Eu passei 2 anos convivendo, na maioria das vezes, com americanos nativos,
E eu sempre perguntando para os caras, falo, ô, como é que fala? Tô com fome, quero comer um lanche agora. E eles me falavam a frase, e eu reproduzia as frases, eles ouviam e falavam, isso mesmo, legal. Então eu tinha, olha só, a modelagem, eu ouvia o que o americano falava, eu falava o que o americano falava, o americano ouvia e confirmava comigo, me dando reforço positivo. Eu trouxe essa ciência para dentro da sala de aula sem saber que isso tinha nome. E isso na programação neurolinguística, na PNL, é modelagem e na psicologia é reforço positivo. Então, se eu conseguir que os alunos entendam que aprender a falar inglês implica em você falar inglês todos os dias, nem que seja 30 minutos por dia, estudando verbos ali, falando em voz alta, eu consigo levá-los à proficiência da língua inglesa, eu consigo levá-los ao que mais importante, que é a fluência, falar inglês com fluência. Falar inglês com fluência é um resultado facilmente alcançado quando você estuda com regularidade e constância 2 verbos por dia, cara. Nesse contexto que eu vivi, 2 anos com os americanos, nós tínhamos meta. Para tudo que nós fazíamos, nós tínhamos meta. E esses 2 anos foram o que me ensinou muita coisa na vida até hoje, tá? Formou muito do professor Najib nesses 2 anos. Inclusive essa situação de trabalhar com meta. E as pessoas que trabalham com metas de estudar 2 verbos por dia e formar sentenças, elas vão se espantar. Cara, você vai se espantar com os resultados que você consegue alcançar se você tiver regularidade e consistência, ainda que a proporção de estudo seja pequena. Volta a fazer a frase do Daniel Chambliss, que é esse sociólogo que estudou atletas de alta performance, atletas olímpicos de alta performance. Ele falou assim, a excelência nada mais é que um amontoado de pequenos comportamentos frequentes, com regularidade, que quando você observa esses comportamentos isoladamente, nada tem de extraordinário. Então, é isso mesmo. Estudar 2 verbos por dia não tem nada de extraordinário. Mas faz. Pega 30 minutos todos os dias e estuda 2 verbos por dia fazendo frases. I like to drink, I like to work, I like to study. Pega um verbo por dia se você acha que é difícil fazer 2. Apesar de eu achar que 2 verbos por dia não é lá grande coisa, tá? É bem, assim, pequeno esforço. E essa é uma outra sacada quando você fala de estudar inglês. Para você alcançar alta performance no inglês, você precisa medir o seu esforço. Ou seja, não vem com essa história de que não, eu vou estudar agora 2 horas todos os dias. Não vai, cara. Você não vai porque você não estuda nada hoje. E partir do nada para 2 horas por dia, o salto é muito grande. Você concorda comigo? Então, não adianta você dar grandes saltos. Metas, elas têm que ser da onde você está para um pouquinho acima. E aí beleza, chegou, recompensa, celebra o comportamento. E aí você vai da onde você está para um pouquinho mais para cima. Um pensador da pedagogia chamado Vygotsky, ele nos deu um estudo muito importante na pedagogia chamado Zona de Desenvolvimento Proximal. Que é exatamente isso que eu estou falando. É onde você está para onde você quer chegar. Esse espaço aqui não pode ser muito alto. Porque como é um novo comportamento, é um esforço que você vai fazer, se você não fazia esse resultado aqui em cima, só fazia esse, o esforço é muito grande. Seu cérebro vai te puxar para trás. Porque anos e anos de desenvolvimento humano nos levaram a pensar dessa maneira. Ou seja, qualquer esforço que é muito grande, cara, qualquer esforço que é muito grande, o seu cérebro fala, mas será? Não é muita coisa? Será que vai valer a pena? Você não vai conseguir? Essas vozes interiores, elas acabam atrapalhando o seu processo de crescimento. Então, o segredo no inglês é você fazer pequenos esforços, diários. E se você acha 30 minutos muito tempo para você estudar todos os dias, beleza, estuda 10, cara. Porque eu te garanto uma coisa, ao estudar 10 minutos por dia, logo você vai estar envolvido no processo, sendo recompensado pelo processo com tanta alegria que você vai querer estudar mais tempo. Hoje, por exemplo, depois de tantos anos estudando inglês,
Eu pego o material de inglês e eu fico facilmente 4 horas estudando. Mas fácil, com alegria, porque aquilo me dá frutos, né? Eu vivo disso hoje, mais do que tudo. A escola que eu tenho online precisa de mim como um diretor pedagógico, sempre se atualizando, estudando. Então, não é só um ganha-pão, mas também um prazer. Não é só um prazer, mas também um ganha-pão. Mas começou lá atrás. Começou lá atrás, quando eu não tinha o conhecimento da língua, eu não tinha fluência da língua, eu precisava perguntar para os americanos o tempo todo, como é que fala isso? E ele falava, e eu perguntava sempre em português, falava, cara, como é que fala? Nossa, estou muito cansado hoje. Ele falava, não, I'm very tired today. I'm very tired today, I'm very tired today. É isso que fala, I'm very tired today? Ele falava, é isso aí mesmo, I'm very tired today. Eu falava, legal. E aí eu ia, como escreve isso? Aí ele me falava, eu escrevia, eu confirmava, ele falava, beleza. E eu ia fazendo uma lista de coisas que eu aprendi a falar. E como eu era muito empolgado com a língua inglesa, porque eu achava bonito ver os caras falando, então todo dia eu estava perguntando alguma coisa para os caras, para os americanos, para que eles pudessem me ensinar como é que falava isso, como é que falava aquilo. E eu fui me encantando com os meus resultados. Como eu ouvia dos americanos, eu pegava um modelo perfeito da pronúncia e aplicava na minha pronúncia. Mas aonde eu quero chegar, só para não perder a visão do negócio da live de hoje, é que você precisa ter consistência e regularidade quando você estuda inglês. E eu vou te falar uma coisa, de novo, já falei isso em outras lives. O inglês é a língua mais fácil de se falar. Não estou comparando com o português, nem preciso, tá? Porque o português tem 45 variações verbais, enquanto o inglês tem 5. As regras gramaticais da língua inglesa são muito mais fáceis de aprender do que as da língua portuguesa. Então pensa assim, se você aprendeu a falar o português, você vai dar resultados altíssimos no inglês. Por quê? Porque é mais fácil de aprender. Aí algumas pessoas me falam, não, Najib, se é mais fácil, não está muito congruente isso que você está falando, cara. Porque se é mais fácil, por que só 7 a 8% da população ainda fala inglês? Eu vou te falar por quê. Porque eles continuam estudando inglês do mesmo jeito que estavam estudando há 20, 30 anos atrás. Quando as escolas de inglês estavam no auge, fazia fila na frente das escolas de inglês para se matricular. Então havia um nível de motivação maior. Hoje, as pessoas estão utilizando as mesmas tecnologias de aprendizado que tinham naquela época. Só que as pessoas hoje são diferentes. Os resultados que elas esperam tem que ser mais rápido. A exemplo disso, você pede uma pizza pelo telefone, você quer que essa pizza chegue dali 20, 30 minutos. Passou de 40, que é a média do tempo de entrega, você já vai ligar lá, falou, pediu uma pizza faz mais de 1 hora, não chegou ainda. Então a gente quer resultados rápidos. E por isso que metodologias que você utilizava no passado, explicar a gramática, fazer o cara entender um texto, o nível de motivação era outro no passado para essas pessoas. É como eu colocar você nos Estados Unidos para aprender inglês. Você não vai voltar de lá sem falar, porque houve um alto investimento financeiro, houve um alto esforço daqui para lá, você está focado naquela meta exclusivamente, então você vai aprender. Mas aqui no Brasil, quando você tem que dividir a sua atenção com um monte de outros papéis que você tem na vida, como pai, como filho, como namorado, como namorada, como irmão, como irmã, como profissional da área do esporte, então você precisa fazer um esforço pequeno na direção do inglês para que você tenha um resultado. Agora lembra, é um esforço pequeno, mas é todos os dias. Você quer ver um outro exemplo de esforço pequeno? Stephen Guise, ele escreveu um livro chamado Hábitos Elásticos. Nesse livro ele fala exatamente dessa técnica, cara, que é você fazer pequenos esforços com regularidade. Ele era um cara obeso, ele precisava perder peso e pegar o shape, e ele sempre começava a academia e parava, sempre começava a academia e parava. Ele falou assim, quer saber? Eu vou fazer uma flexão por dia. Aí logo em seguida ele pensou, mas uma flexão por dia, cara, isso é pouco, mas eu vou fazer. E aí logo ele começou a fazer 1, 2, 3, 4, 5, até 20 flexões por dia. Então ele entendeu que o seu cérebro, ele não vai te travar para um novo esforço se o esforço for pequeno. Então aí eu volto ao ponto do início da live. Se você quiser ter grandes resultados no inglês na oralidade, comece a fazer o estudo de 2 verbos com sentenças todos os dias. Mas é todos os dias mesmo. Mas hoje é domingo. Mas então, eu até brinco assim, os meus alunos falam, mas teacher, eu tenho que estudar 2 verbos todos os dias? Eu falo, não, só quando você acordar vivo.
Se você acordar vivo, é dia de estudar verbo todo dia. E é 2 verbos. Então você pega aí uma folha de papel em branco, ó. Você pega uma folha de papel em branco e você escreve 2 verbos no centro dela. Por exemplo, to work e to study. Trabalhar e estudar. E aí em volta dessa folha aqui, você coloca todas as frases que você consegue construir com to work e to study. I work in the morning. I study English. I don't study in the morning. I don't study English in the morning. I study English in the morning with my father. E vai construindo frases cada vez maiores. E pode marcar no seu relógio. 30 minutos de estudo por dia. 30 minutos de estudo por dia. 2 verbos por dia não é muita coisa. Eu escrevi um livro chamado 16 Hábitos para Destravar a Sua Fluência. E nesse grupo de hábitos, são 3 eixos de hábitos, né? Organizacional, prática e recompensa. Esses são os 2 hábitos, um dos 2 hábitos, assim, dos 16, 2 dos mais poderosos. Que é você fazer com regularidade e fazer um esforço pequeno. Quando você faz qualquer coisa com regularidade e um esforço pequeno, no final das contas, o resultado é excelente. Estudar a Bíblia todos os dias por 20 minutos. No final de um tempo não muito longo, você está com um nível de compreensão espiritual muito bom. Fazer exercício todos os dias um pouquinho. No final de um período, aí, vamos por 2 meses, 3 meses, você já vai sentir a musculatura mais rígida, a sua coluna mais ereta, você com maior disposição. Tomar água, mesma coisa. Tomar água. Deixa a garrafinha do lado, cara. Se a sua meta é aumentar a sua ingestão de água, deixa a garrafinha do lado. Diminui o esforço para você ir até o bebedouro pegar água. Deixa o squeeze do lado. E toma um pouquinho. Quando você viu, você tomou 3 litros no dia. 2 litros no dia. Leitura, mesma coisa. Eu amo leitura. Mas não foi sempre assim. Eu tive que começar a ler e entender. E é difícil no começo. Então eu lia 1 página por dia. Hoje eu leio 10, 12 páginas de um livro todo dia. Eu compro o livro o tempo todo. Mas não foi sempre assim. Então, em inglês, se você quer chegar na fluência, cara, o objetivo é você começar com pequeno esforço e regularidade. Estuda 2 verbos por dia, mas todos os dias. E faz isso que eu falei. Pega uma folha dessa e escreve lá na folha to work, escreve lá to study. Esses são os 2 verbos de hoje. Hoje é o dia do to work e to study. Beleza? Beleza. O que eu consigo falar? I work, I don't work, do you work? Beleza. Legal. Com quem que eu trabalho? I work with my father. Com quem mais que eu posso trabalhar? Aí você já vai atrás de vocabulários como, por exemplo, o que mais que eu conheço além de father? Eu conheço mother, conheço brother, eu conheço teacher. Começa pelos vocabulários que você já conhece, porque o inglês, felizmente para nós, está muito inserido na língua portuguesa, né? A gente conhece muitas palavras em inglês, então é só organizar elas em sentença. E lembrar que esses são 2 conceitos importantes. Comece do pequeno, cara. Comece com esforço pequeno. Inglês é preguiçoso mesmo. Nada de você, não, eu vou estudar 2 horas todo dia. Não vai. Não vai. Você vai estudar uma semana, depois você para. E esse é um problema, quando você começa a estudar inglês e para, começa a estudar inglês e para, começa a estudar inglês e para, você adquire um hábito de começar e parar. Porque felizmente ou infelizmente para você e para todos nós, o nosso cérebro é plástico. Ele aprende com comportamentos repetidos. Guarda essa minha frase. Ele aprende com comportamentos repetidos. Então, se eu repito um mau comportamento, de começar e parar, começar e parar, começar e parar, eu fico muito bom em começar e parar um curso de inglês. Então está na hora de você interromper esse comportamento, criar um hábito novo, que é o quê? Estudar todos os dias com esforço pequeno. E com esforço pequeno, o seu cérebro não vai te puxar para trás. Seu cérebro não vai falar, não, para muito esforço. E essa é a ideia. Então, essa semana, vamos focar no seguinte, galera. Estudar 2 verbos todos os dias e fazer frases. Se vocês quiserem me chamar no PV para poder me pedir alguma dica diferente aí dentro desse assunto de regularidade, consistência, pouco esforço para alcançar grandes resultados, eu estou à disposição. Beijo no coração de todos e excelente semana.